essa noite maravilhosa. Esperar aqui o pessoal entrar. Boa noite, Weber. Boa noite, Gil. Esperar o pessoal entrar aqui para poder começar essa live de hoje. Enquanto o pessoal está entrando, vamos fazer feito o meu amigo Weber diz, né? Tá uma musiquinha para ir harmonizando. Deixa eu só achar aqui. Hoje a gente vai ter a presença de Virgínia Solange, uma âncora da evangelização espírita, principalmente do nosso Caminhando, né? E falar sobre Jesus. Em sua origem, filosofia, política. Simbora. Deixa eu fazer aqui. Ela já entrou. Pronto. Convidar ela aqui para a nossa. Oi, abençoado de Cristo. Gente, tia Virginia não está aparecendo aqui para eu. Apareceu agora, peraí. Deixa eu fazer o convite aqui para ela. Ai, quem é essa? Tia Lene. Olha, presença ilustre. Esperando que tia Virginia atender aqui, certo? Aceitar a solicitação para a gente começar nossa aula de nosso estudo de hoje. Sejam todos bem-vindos, né? Para mais esse estudo esse sábado maravilhoso. Minha assistente aqui, Letícia, veio aqui já fazer o sinal dela. Tia Virginia aceitou aqui, mas não está aparecendo. Boa noite, Iverson, tudo bem? Como você está? Saudade enorme, viu? E aí, pessoal, tudo na paz, né? Tudo na tranquilidade. Tia, faça a solicitação para fazer parte, que aí eu aceito aqui. Pode ter sido isso. Então, pessoal, hoje nosso estudo é sobre nada menos do que aquele que veio nos ensinar o amor, né? Ensinar que só existe um Deus, que o amor está acima de tudo, acima de qualquer dificuldade, qualquer barreira. E é isso. Tia Virginia, faça a solicitação aqui para participar do vídeo, porque como eu solicitei e ficou escuro, aí pode ser isso. Aqui. Pronto. Vamos ver aqui o que aparece. A minha assistente.
Letícia, toda descabelada. Enquanto tia tá entrando aí, vamos nos harmonizar, né? Fazer nossa prece. Vou começar aqui a fazer a prece, tia. Enquanto a gente vê essa questão aí da senhora acessar, tá certo? Vamos levar nosso pensamento a Deus, levar nosso pensamento a Jesus, a equipe espiritual, para que possa estar nos auxiliando para mais esse estudo maravilhoso, né? Então, Pai amado, Jesus, irmão maior, equipe da nossa casa de trabalho, mais uma vez estamos aqui a agradecer por mais essa oportunidade de estar falando em nome de Jesus, nosso irmão maior, nosso guia e nosso objetivo, né? De ter ele como exemplo. Pedimos a paz, amor, saúde a todos que estão aqui nessa sala, fazendo parte dessa live, desse estudo, e que a equipe espiritual esteja sempre nos auxiliando para que possamos passar da melhor maneira um pouco dos conhecimentos. E dessa vez, desse ser maravilhoso, desse ser fundamental para a nossa vida. Pedimos paz, amor e permissão para mais esse estudo, Senhor. Assim seja. Eita, vamos lá. Vou remover e colocar de novo para ver se ela aparece. Tá dando problema aqui na transmissão dela. Vamos ver agora se ela vai. Agora. Oi, tia. Tá escutando? Oi, oi, estou escutando. Tá escutando, né? Mas a câmera tá travada. É a minha câmera? É, deu Oh, uma meu travada aí. Deus. Não, se aperrei não. Vai com calma que a gente vai fazendo, viu? Vai com calma. Se aperrear, Ah, não vai pra canto eu nenhum. acho, eu acho que Deus quer que vocês só me vejam assim. Mas está Vamos fa- ótimo. Vamos fazer de novo. Eu vou excluir de novo e colocar de novo para ver se agora ela destrava tudo. Tá certo, é. Vem, minha assistente. Quer aparecer, diz. Ela fica aqui, enrolando pro lado e pro outro, querendo aparecer na live. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, tia. Eu tô lhe ouvindo. Meu Deus do céu. Acho que a minha imagem deve ter alguma coisa que não quer aparecer. É, quer que a gente quer tentar de novo? Quer que eu peça alguma coisa aí? É, Será que é o problema no meu celular, hein? deixa eu cancelar de novo. E vamos. Eita, que agora ficou.
Chamar novamente aqui. Pronto. Ai, meu Deus. Oi, Vamos gente. continuar. Vamos. Boa noite, né? Eu não sei como eu vou fazer aqui, mas eu acho que só o fato de estar com vocês, independente de vocês estarem vendo minha imagem, já é tão bom, sabe? Se vocês quiserem tentar mais uma vez, senão não tem problema, gente. A gente vai tentando ver como é que faz por aqui, né? Tá, tá caindo direto lá, né? Então vamos ir começando aqui, né? E depois a gente quando ela responder. Tá dando alguma bronca, meu Deus. É assim mesmo. É assim mesmo, né? Veja, eu não estou conseguindo ver nem as mensagens do pessoal. Nem sei nem quem é que tá, entende? Não Aham. sei. O Instagram ele não pode ser feito através do computador, né? Aí eu não baixei. Mas vamos então. O som tá bom, né, gente? Então pronto. Oi, Priscila. Beijo pra você. Pronto, o som tá bom. Vamos lá, né? Já foi feita a prece. Diga aí, Erasmo, como é que a gente começa? Vamos lá, tia. O estudo de hoje, né? Sobre a vida de Jesus. Então, nada mais correto, né? A gente começar pela sua origem, né? Aí, se ela pode desenvolver aí a origem dele, como está escrito lá nos evangelhos, É, né? A é. sua origem. Veja, eu queria, assim, antes da gente falar da origem, sabe? Eu queria conversar com vocês algo muito importante. Uma palestra que eu assisti, né? Uma palestra que eu assisti que foi muito boa, onde ele falava justamente de como a gente poderia entender melhor a chegada de Jesus até nós e a origem dele, né? Então, é o seguinte, né? Quando a gente olha, não sei vocês, mas quando a gente olha as constelações, a gente começa a imaginar, certo? Como foi feito tudo aquilo, né? Assim, a ciência, a gente estima que a espécie humana anda sobre a Terra há 250 mil anos, né? Mais ou menos isso. Então, isso é um segundo no relógio biológico da Terra. É porque eu quero mostrar onde eu quero chegar nisso aí, certo? A Terra, gente, tem em torno de 4,5 bilhões de anos, né? Então, nós só temos pessoas, né? Seres vivos, seres humanos, vivos não, humanos há 250 mil anos. Então, isso foi um trabalho gigantesco no nosso planeta, né? Primeiro foi estruturado todo o orbe, depois foi feita a geologia, veio a flora, né? Depois veio a fauna, né? Que são justamente a flora, que são as plantas, depois os primeiros seres vivos. Então foi um trabalho de milhões e milhões de anos para que nós pudéssemos caminhar sobre a Terra, né? Então, há 4,5 bilhões de anos nós temos um espírito que dirige essa nave. Eu acho que vocês já sabem quem é esse espírito, né? Então, esse espírito que nós conhecemos aqui na Terra pelo nome de Jesus. Aí a gente gostaria de entender de onde veio Jesus, qual é a sua origem, né? Então, isso é uma coisa muito complexa, sabe, gente? De onde veio Jesus? A gente sabe que Jesus é um irmão que nós temos mais velhos, com bilhões e bilhões de anos de vivência mais que a gente, né? E é um irmão a qual nós podemos contar, que foi justamente aquele que criou e ajudou na criação desse planeta que hoje a gente vive, né? E que nós podemos considerar ele um irmão mais velho. E o amor dele é imenso por nós, né? Eu sei, gente, que Jesus conhece paisagens que nós nem sonhamos, né? Ele visita ambientes que nós não temos nem ideia.
Por isso eu vou contar uma historinha aqui bem rápida sobre Chico Xavier, tá? Para que vocês tenham ideia da imensidão desse espírito que a gente está falando hoje, né? Então, é o seguinte, essa passagem vocês podem encontrar no livro O Espírito e o Tempo, certo? E ele contou essa história, Chico, a Herculano Pires. Ele falou para Emmanuel o seguinte: Emmanuel, eu queria entender Jesus, eu queria entender Deus. Aí Emmanuel disse o seguinte: Chico, entenda o seguinte, Deus é o criador do universo infinito, né? E Jesus é nosso governador do orbe. Isso basta, não queira entrar mais além, vai confundir sua cabeça. Aí Chico disse: mas eu quero entender, né? Eu quero entender. Então Emmanuel fez o seguinte: você quer entender? Então você está preparado? Concentra aí que eu vou levar você para uma viagem. Isso foi Chico contando, viu, gente? E ele conta isso a Emmanuel, né? Então Emmanuel conta isso a Herculano Pires. E Emmanuel pegou Chico, né? E ele foi, botou num desses transportes aí, né? Que viaja, e colocou Chico, e o transporte começou a se afastar da Terra. Diz ele que a Terra... acho que era um aerobus, né? A Terra foi ficando pequenininha, pequenininha, ele começou a ver as constelações, estrelas, uma coisa gigantesca. De repente, aquela constelação foi ficando pequenininha, pequenininha, e ele viajando com Emmanuel, né? Até que ele falou o seguinte: meu Deus do céu, de repente, aquela galáxia foi ficando tão pequena que ele chegou para Emmanuel e disse: olha, eu não aguento mais. Você podia voltar para... Me deu uma vontade de tomar um café. Veja como é interessante a história de Chico, né? Por que Chico fez isso? Porque faltou piso, gente. Sabe quando a gente está viajando, né? Para outro estado, para outro país, né? E tem uma vontade enorme de voltar para sua casinha, né? Calçar seu chinelinho, tá no seu quarto, né? Um lugarzinho que você conhece, que você quer repousar. Então foi isso que aconteceu com Chico. Aquela imensidão para ele passou a não entender. Então Emmanuel disse para ele: sabe quando você pediu para parar naquele aglomerado de galáxia? Olha, Deus está muito, mas muito além daquilo ali, né? Quando você viu a Terra e você viu a galáxia, é que nosso mestre opera justamente aí, né? E ele se deu conta, sabe, gente, da grandeza desse espírito e da experiência enorme que é Jesus, né? Então, Jesus, gente, é um espírito que a gente pode definir assim como um sol, né? Que a gente não tem ideia realmente da origem dele. A gente sabe, né, que Jesus as pessoas dizem: Jesus é um extraterrestre? Jesus é um extraterrestre. Jesus não é da Terra. Então ele é um extraterrestre. Ele teve uma encarnação na Terra para justamente nos ajudar, né? Mas Jesus é um extraterrestre, né? Jesus já teve outros planetas, ele é como um sol, certo, gente, que ilumina nossas vidas. Jesus é uma reflexão, gente, assim que eu queria dizer a vocês, do nosso Pai Celestial. Jesus chegou a um ponto de evolução tão grande, né, através do amor incondicional, que ele reflete Deus em todos os seus pensamentos, sentimentos e ações, né? Então, assim, Jesus, a origem dele é como... A primeira pergunta né? A origem dele, né? A gente não tem ideia de onde... não tem como a gente calcular. A gente sabe que Jesus é o criador do nosso orbe, né? Jesus é quem cuida de nós, é quem cuida do nosso planeta. É um espírito evoluidíssimo, né? É uma entidade suprema do nosso universo, de enorme evolução, né? E que, graças a Deus, ele nos tem como amigos, como irmãos, né? E até como filhos, né? Porque Jesus, se vocês verem no livro de Emmanuel, ele justamente A Caminho da Luz, ele explica que Jesus moldou o planeta Terra com suas próprias mãos, né? Então ele tem um carinho muito grande por todos nós, né? Então Jesus, ele tem um tempo muito além do que o nosso, né? Aí é por isso que eu digo, a origem de Jesus ela é complexa para a gente falar.
Porque todos nós, pela lei de justiça, pela lei do amor do Pai Celestial, somos todos originários da mesma forma. Isso aí nós não temos dúvida, né? Não? Nós nascemos... Até tia, para provar a justiça de Deus, né? Deus é justo. Então... Ele é um filho de Deus como nós, entende? Ele é nosso irmão. Qual é a diferença dele para nós? Né? Qual é? Eu tenho uma resposta, eu não sei se vocês concordam. É que ele fez escolhas certas nos momentos certos, né? Por isso que a evolução dele talvez tenha sido mais rápida. O que é que vocês acham? O que é que você acha aí? É aquela coisa, né, tia? A gente, quando começa a estudar sobre a vida de Jesus, a gente já começa a sentir essa energia tão forte, né? Que vem dos seus ensinamentos, da sua vida, né? E quando eu comecei a estudar, comecei a observar que Jesus, ele tem uma participação enorme na formulação da Terra, né? Ele participou lá com os outros espíritos angelicais, né, os espíritos de luz, na formação do nosso planeta Terra, né? Já mostra aí o grande amor que ele tem por nós, né? Por estar ali trabalhando na formação da Terra. Então, é nesse caminho mesmo. Essa evolução dele é como eu disse, como Deus é tão justo e tão bom, ele passou por todo esse toda essa evolução, né? Até chegar a esse espírito de luz. Então, ele teve essa evolução rápida, né? Por se tratar assim, de estar escolhendo a melhor forma, né? De estar fazendo o melhor. Então, ele teve essa evolução mais rápida. É verdade. Assim, ele escolheu mais. Ele teve uma escolha mais pelo nós do que pelo eu, como muitas vezes nós fazemos, né? Então, Jesus, ele tem assim ele teve uma proposta, e acho que aí a gente já envolve a filosofia de vida dele, de nos ajudar a criar o caminho da felicidade, entendeu? O caminho da felicidade que ele nos mostrou, e até hoje, através dos seus ensinamentos, nos mostram, que é através da fraternidade, né? É um exemplo, gente, assim, o que eu queria falar, que é uma raça como a nossa, né? Que demora muito a acordar para a verdade. É preciso que Jesus trabalhasse conosco de dentro para fora, certo? Ele não poderia, assim, conversar, justamente, na filosofia dele, era justamente fazer com que tirássemos de dentro de nós mesmos a resposta. Por isso que ele usava as parábolas, ele conversava tanto com as pessoas, para que as pessoas pudessem entender que nós só chegaríamos à felicidade se fôssemos amorosos e fraternos uns com os outros. E nós somos uma raça tão difícil que já estamos há 2020 anos. 20 anos. 2020 anos e ainda estamos engatinhando, gente. Somos crianças cósmicas ainda, entendeu? Eu acho que nem engatinhando ainda, tia. A gente tá mamando ainda. Não é, meu Deus. Assim, mas assim, nós só temos que agradecer esse espírito tão maravilhoso por ele ter toda essa paciência conosco, ainda estar junto a nós, né? Nessa caminhada, né? Então, eu estava lendo uma coisa sobre a história do encarne de Jesus na Terra, né? É assim, você imagina uma bomba atômica de altíssima megatonagem, né? Que você já viu quando explode, que forma como se fosse um prédio, né? Isso foi um efeito, gente, de Jesus, né? Quando Jesus vivificou o ovo que estava na trompa de Maria, né? O planeta Terra sofreu esse impacto, né? Nessa forma de energia de amor. Você imagina átomos, células, minerais, vegetais, animais, e nós mesmos, encarnados e desencarnados, sendo tocados, gente, por uma brisa suave chamada esperança. Porque foi um momento sagrado da humanidade, a chegada de Jesus à Terra, entendeu? Nada Tanto é um marco, né? É um marco. Eu tô aqui falando, eu tô falando com vocês, eu tô me arrepiando, sabe? Pela força. Energia, é uma energia tão grande, gente. Jesus é um ser tão supremo.
muitas vezes a gente fala tão pouco nele, né? E a gente precisa lembrar tanto, né, dele em todos os momentos, né? Então, ele veio pelo simples fato dele vivificar a matéria da qual ele ia se manifestar, né, que era o corpo dele. Ele provocou, isso aqui eu li, sabe, gente? Provocou uma cura na grade energética planetária, tão ofendida por civilizações anteriores, que tinham quase destruído o nosso planeta. Imagine o que significou chegada, certo? Para espíritos que estavam na reticidade, para espíritos que estavam no umbral. Imagine o que significou esse momento para espíritos de luz que lutavam por nessa psicosfera tão densa, tão acanhada, tão medíocre, né? E quando a gente consegue sentir, né, esse mar lindo dos sóis chegar até nós, né? Imaginem para esses espíritos do umbral grosso, preso, como muitos ainda têm, né, gente? Nos seus medos, nos seus ódios, né? Se achando todo poder, né? Que tiveram essa quebra com a chegada desse ser maravilhoso, né? Que foi mandado pela misericórdia divina, que é Jesus. Né? Então, Jesus é um dos filhos de Deus, como nós, certo, gente? Que voltou à perfeição. Então, essa é uma resposta. Filho de Deus como nós. Mas, sem dúvida nenhuma, não houve nem haverá na Terra um ser de hierarquia espiritual como Jesus, né? Tanto é que ele é o nosso governador. Então, na verdade, Jesus, ele veio cuidar de nós, crianças cósmicas, né? Que ainda, sabe, gente, uma coisa que eu andei também estudando e lendo em algumas palestras, né? Que muitas vezes nós, estou falando humanos, não nós aqui, mas nós, seres humanos, né? Nós temos a necessidade de manipular a verdade do tamanho da nossa verdade. Quer dizer isso, né? Então, as palavras de Jesus, né, naquele tempo, né, ele passou a ter finalidades pequenas, né, com pessoas que utilizavam Jesus, né, de uma maneira para servir ao seu ego. E a gente sabe que isso ainda existe, não é verdade? Isso ainda existe. Né? A gente sabe que nenhuma religião é perfeita. E nós não somos perfeitos. Né? Então, não importa o dogma, mas muitas vezes as religiões manipulam a verdade, né? E passam a transvestir essa verdade com as cores que eles acham melhor. Né? Um exemplo que eu vou dar a vocês é o seguinte, gente. O nosso cristalino, né? Por exemplo, a lente que nós temos no nosso olho, que é transparente. Né? Qual é a função desse cristalino, dessa lente que a gente tem no olho? Né? É justamente fazer com que captar a luz pelas células da retina para que o nosso cérebro decodifique a mensagem do que a gente está vendo. Né? Mas às vezes esse cristalino fica doente e forma-se a catarata. Não é verdade? Então, alguns dos nossos irmãos, infelizmente, utilizam a verdade de Jesus e esses irmãos são as cataratas, né? Então, justamente essas cataratas que encobrem a verdade de Jesus, né? Tiveram algumas perguntas aí, que aí eu vou já aproveitar para falar no seguinte, certo, gente? Muitas coisas que Jesus fez e falou, ensinou, ele não está retratado nos evangelhos oficiais, né? E quando a Bíblia foi compilada, foi propositadamente feita uma Bíblia para passar a imagem de Jesus. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas assim, eu já li sobre isso e concordei vendo também em algumas palestras. Eles costumam passar a imagem de Jesus como um ser fraco, passivo, amoroso, maravilhoso, mas que trazia a imagem de quê? De dor e depressão muito forte. Por quê? Porque é muito mais fácil, gente, você comandar pessoas, né, com a dor, vitimizadas, do que pela expansão do amor. Porque o amor, ele expande. A dor fecha. A dor implode. Imagine assim. Quando se fala dos cristãos, por exemplo, né? Os cristãos que falam que os cristãos que são santos, qual eram eles? Né? Os apedrejados, né? Os esquartejados, os crucificados, os queimados, os comidos por animais. Esses eram santos.
A imagem da dor foi passada como símbolo do cristianismo, infelizmente. Quando foi que Jesus falou de dor? Jesus falou muito claro essa frase: eu sou o último cordeiro a ser sacrificado. Se vocês compreenderem o que eu estou ensinando, vocês irão até o Pai através do meu exemplo. E qual foi o exemplo de Jesus? Alegria, compartilhamento, fraternidade, falta de preconceito. Jesus foi um homem que viveu feliz entre nós. Ele tinha motivo para se sentir mal, né, gente? Ele tinha todo motivo do mundo. A nossa psicosfera, né, é muito pequena. Seres que não compreendiam o que ele dizem ainda não compreendem, não é isso? Ele falou claramente: se eu falo das coisas da terra, vocês não entendem. Como é que eu vou falar das coisas do céu, né? Do espaço, né? Então Jesus se sentia mal, né? Porque ele via esses seres abandonados, ele via, né, que as crianças que eram bastardas eram abandonadas, os animais eram apedrejados, né? Os doentes rechaçados, os pobres escravizados, né? As pessoas eram mutiladas porque roubavam pão, porque tinha fome. Aí eu queria fazer uma pergunta para ver se vocês aí respondiam. A gente é feliz com o que a gente vive aqui? E aí, pessoal? A gente é feliz? Ou a gente costuma reclamar do que a gente tem, né? Das coisas que... A gente acha que a gente está vivendo num mundo feliz? O que vocês acham? Priscila colocou até uma observação aqui, tia, que dizendo assim, que ele era pacífico, mas isso não significava ser passivo. Foi extremamente atuante e corajoso em levar a mensagem de Deus para as pessoas ainda muito difíceis. Com certeza. E Gil tinha colocado antes, no comentário antes, que no momento lá no livro Nosso Lar, André Luiz narra lá que quando... Deixa eu só voltar aqui um pouquinho aqui. Quando vê Veneranda subindo aos céus maiores, ele de longe vê enorme clarão de mega intenção, ofuscando, segundo o relato, era Jesus se deslocando, né? Para ver como a luz dele era tão forte, né? A luz de Jesus era uma coisa inimaginável. Diz que você já imaginou o sol, diz que é muito, muito maior que o sol. Entendeu? É uma coisa fora do comum, né? Então, gente, assim, só dando continuidade, a gente acabou acreditando nessa realidade, né? O que não vem pelo amor, vem pela dor. Essa é uma verdade universal, mas a gente foi muito estimulado, né, a ver a dor como forma de solução. E não é. A dor não interessa para o planeta, né? Não interessa para Deus. Oi? Sobre sua pergunta aqui, colocaram a resposta já, viu? Diga aí, qual Weber colocou aqui, reclamamos pelo cotovelo. Muito bem, é isso mesmo. Priscila colocou aqui, representou uma verdadeira ruptura na sociedade e ficou do lado dos fracos e oprimidos, o que não é uma posição fácil de se assumir. Pois Eu sou a Aline, colocou, sempre queremos ter mais para buscar a felicidade. E Gil colocou, não somos felizes, não somos mesmo, alegria e só. Isso mesmo, Sabe por quê? A gente, justamente uma pergunta que eu digo, Jesus tinha todo motivo para não ser feliz, né? Por quê? Porque ele era justamente, foi muito rejeitado, foi muito caluniado, né? Até a maneira como ele teve que desencarnar, certo? Foi uma maneira muito dolorosa, né? Que a gente sabe. Então Jesus, mas é como muitas vezes a gente já ouviu falar, Jesus, ele não andava reclamando, Jesus estava sempre sorrindo, sempre dando conselho às pessoas, né? Então, Jesus tentava mostrar que a gente não precisa da dor para evoluir. Nós precisamos, sim, compreender o que é viver em amor. Coisa que a gente ainda não compreendeu. Então, quando fizeram essa manipulação, né, até a modo de controle, a gente sabe, independente de qual religião, né,
eles geraram a necessidade de abstrair boa parte da vida de Jesus, entende, gente? Então, tem muitas coisas da infância de Jesus que foram maravilhosas, é por isso que vem aí a parte da adolescência de Jesus, né? Ele saiu com sua família, fez um giro pela Índia, toda essa história existe, pelo Tibete, voltou para a Pérsia, né? Então, Jesus passou por todos, precisaria ele, assim, de vários conhecimentos para poder exercer sua missão, entendeu? Então, ele também tem uma pergunta até aí que eu estou sabendo, né? Existia um trabalho dele junto aos essênios, né? Jesus viveu junto aos essênios, sim, certo? Eu fiz uma pesquisa sobre isso, né? E quem são esses essênios? Que eu não sei nem quem fez essa pergunta aí, né? Mas vou dizer, os essênios, certo? Foram uma das 3 principais seitas religiosas da Palestina. Eram os saduceus, fariseus e essênios, certo? Ele fazia parte dessas 3 principais seitas religiosas. E acreditava-se que Jesus foi membro do grupo do norte, que se concentrava ao redor do Monte Carmelo, como do resto que tinha sido seu primo João Batista, né? Então, Jesus, ele viveu entre os essênios, entendeu? Agora, a história dos essênios, gente, a gente precisa depois fazer um estudo só sobre isso, né? Então, quem fez essa pergunta foi Gilmar, viu? Ah, foi, né, seu Gilmar? Vou lhe pegar depois, viu? Ô tia, só voltando mais um pouquinho aqui, tem uma resposta aqui da pergunta que a senhora fez, que é importante falar aqui. Jackson colocou aqui, tendenciamos a reclamar mais do que agradecer, além de darmos mais ênfase para o que erramos do que o que acertamos. É verdade. Tia Arlene colocou aqui, era para sermos felizes, mas ainda não alcançamos essa felicidade. É porque a gente não costuma, gente, agradecer. A gente acha que a coisa deveria ser ao nosso modo, né? E a gente não agradece aqueles momentos de qual eu estava dizendo até a você, né, Erasmo? Eu não sei como eu consegui chegar aqui em Recife agora, né, Erasmo? Eu estava falando justamente isso. Assim, foi uma loucura, sabe, gente? Foi assim. Eu viajei ontem para um sítio em Moreno, e eu ia conversar com vocês de lá. O que é que aconteceu? Quando eu cheguei lá, o sítio estava faltando energia, além dos carros terem se atolado, tudinho, né? Quase que a gente não chega no sítio. Aí, o que é que aconteceu? A gente ficou de retornar hoje mais cedo, né? E eu disse assim, eu preciso voltar cedo, porque eu tenho um compromisso com meus amados do caminhando. E assim, eu tive uma dificuldade muito grande, porque para eu sair de lá eu não podia sair só. Porque tem diversas porteiras do sítio com chaves que só a minha irmã tinha. Eu só podia sair com ela, entendeu? Aí o que aconteceu? Saímos tarde. Então eu saí muito angustiada, mas no meio do caminho eu acreditei que eu estaria vindo para a gente conversar sobre nosso irmão Jesus. E que eu acreditava que Deus cuida da gente em todos os momentos. Incrivelmente, eu cheguei 10 ou foi 15 minutos antes, não foi? Não foi? Eu estava na Avenida Norte agora, e eu disse assim, gente, olha, o que eu poderia na expectativa. o que é que eu poderia ter feito? Tido raiva, né? Eu poderia ter dito, isso não deveria ter acontecido comigo, porque eu deveria estar mais cedo. O que é que Deus fez comigo? Ele mostrou que na hora que a gente acredita e tem fé, né? Mesmo com todas as dificuldades que a gente tenha, né? A gente consegue vencer. E não torne isso uma tristeza, e sim uma alegria. Porque a alegria, ele me fez chegar a estar aqui com vocês, sabe, gente? Vocês não estão conseguindo me ver, mas pelo menos estão me ouvindo, né? E nem por isso, né, eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo alegre, estou vendo aqui, né? E o que é que a gente precisa? Aprender isso com ele, né? Então a gente não tem muitas coisas, gente, que a gente não tem acesso à vida de Jesus, né? Devido a toda essa manipulação, infelizmente, né, das escritos, né? Então, Jesus, alguém perguntou sobre a prática de Jesus na adolescência, não foi? Foi. Teve essa pergunta, deixa eu ler ela aqui, que foi da nossa amiga Xanda. Qual a prática de Jesus durante a adolescência? Certo, olha,
É assim, que eu procurei saber, ver algumas coisas. Primeiro, o termo adolescência não aparecia nas escrituras, né? E não existia assim uma distinção desse período, né? Era infância, juventude, entendeu? E existem várias coisas onde se fala das crianças, né? Dos cuidados que se deve ter com as crianças nas escrituras, tudo. Mas sobre Jesus, assim, a única parte assim que eu conheci foi com a história de Jesus aos 12 anos. Eu acho que a maioria das pessoas aqui conhecem, né? Onde Jesus esteve com os doutores, né? E que ele tinha saído de junto dos pais, os pais chegaram lá, ele estava, e ele tinha ido para uma festa de Páscoa, né? Chegou lá, se perdeu dos pais e foi para lá se reunir com os sábios, né? De verdade, isso mesmo. Então lá ele mostrou, né? Eles ficaram tudo encantados com a maneira de Jesus, e como Jesus transmitia, né? Seu ensinamento. E existe uma parte da descrição que fala, que dizem dele, Jesus crescia em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, né? Existia essa parte. Agora, a história de Jesus, né? Deve ter, gente, partes da história de Jesus, mas infelizmente, talvez a gente ainda tenha, né? Como reverter isso aí e outras pessoas possam ter essa história em algum canto, né? Que não foi colocado. Mas eu tava vendo agora, tia. Eu tava durante a semana pesquisando e exatamente nessa pergunta que Xanda fez sobre a adolescência dele é conseguir o material que tá até na FEB lá de Haroldo Dutra falando de uma mensagem que foi recebida que durante esse período da adolescência dele, depois dos 12 anos, ele fez exatamente essa caminhada que a senhora informou aí, né? Por diversos países, mas como uma pessoa normal, como filho do carpinteiro. Ele ajudava o pai dele na carpintaria e normal, uma vida normal, só tendo conhecimento dos lugares onde eles estavam indo, né? Eu acho que exatamente colhendo essas informações para futuramente começar a sua vida aqui de cristão, né? A sua vida de colocar a prática do amor, né? Verdade. O ensinamento de Deus. Isso mesmo. E outro fato importante que eu fiquei curioso, que depois eu vou até dar outra estudada, foi que em um desses documentos que a gente achou, tinha informando que o nascimento de Jesus tinha sido, se contar pelo ano atual, né? Seria 5 anos antes. Então Jesus ele viveu pregando o evangelho dos 30 até os 37, que foi em 5 anos, 37, 38 anos. Então essa diferença assim do nascimento dele, colocar lá, vamos pelo o nosso calendário, né? O 0 ano, mas ele tinha sido nascido 5 anos antes. Tem muitas coisas de Jesus que a gente precisa fazer um estudo mais aprofundado, né? Talvez em pequenas partes, né? Onde a gente possa fazer uma pesquisa mais aprofundada. Porque tem muitas coisas. Com certeza. Você quer ver mais alguma pergunta aí, assim? Deixa eu colocar aqui. Aí, outra pergunta que foi colocada aqui, já na parte cadeira adulto. Aí, na visão política, por que Jesus jantou na casa de Zaqueu? Assim, a gente sabe que Zaqueu era um publicano, né? Assim, que eu saiba da história, Zaqueu era um publicano e que muitas vezes ele trabalhava muito com a parte de dinheiro, tipo como um coletor, né? Assim, Era o cobrador de impostos, né? Um cobrador de impostos. E as pessoas tinham muita raiva dos cobradores de impostos, né? E a gente ainda tem também, né, gente? E ele era um homem com muito dinheiro, né? Só que o que é que Jesus, na minha opinião, Jesus notou nele? Ele queria a todo custo ver a passagem de Jesus. Ele chegou a subir numa árvore, né? Ele era um homem pequenininho, aí não conseguia alcançar e visualizar Jesus. Então ele
conseguiu subir na árvore. Aí foi naquele momento que Jesus o viu e pediu para que ele descesse e disse que iria jantar com ele. Então, assim, ao meu ver, sabe, que Jesus queria realmente naquele momento, era mostrar, né, que todos nós, né, somos capazes de mudar a nossa maneira de ser, de pensar, que foi justamente o que aconteceu com Zaqueu, né? Ele disse que ia pegar, certo, boa parte da riqueza dele e ajudar as pessoas e dar aos pobres, né? Ele queria mudar, ele estava pronto para modificar. E Jesus sentiu isso. Como Jesus sentiria em nós. Então, o que é que ele quis mostrar? Que ele estaria também junto a nós, né? Junto a qualquer um que estivesse disposto a mudar. Então, na minha concepção, Jesus quis nos passar que todos nós somos capazes, mesmo por pior que as pessoas nos achem, de mudar a nossa maneira de ser, entende? E mudando a nossa maneira de ser, Jesus estará conosco. Né? Porque muitas vezes a gente é muito egoísta, nós somos orgulhosos, né? A gente ainda tem muito, não quer crescer, mas quando Jesus nota que a gente está se esforçando e fazendo algo para isso mudar dentro da gente e a gente olhar o outro mais do que a nós mesmos, ele chega até nós, sabe? O jantar de Jesus é dizer que estará junto conosco. Assim, eu nem cheguei a ler isso, mas essa é a minha concepção em relação à história de Zaqueu, entendeu? O que ele quis passar para todos nós. Não sei se tu tem alguma coisa aí para complementar, Erasmo. E eu coloco assim, Tiago, pela parte política, veja que lição ele deu, né? Que aquele cobrador de imposto, que era tão odiado por todos, né? E fez com que Jesus, o grande admirado por todos, fosse lá na casa dele jantar com ele, né? Então, nessa parte política, ele mostrou como é importante a pessoa tratar as outras pessoas da mesma forma, do mesmo jeito, independente da sua classe social, né? A gente vê muito isso hoje em dia, que as pessoas têm essa diferença muito grande da classe social, mas esquece que todos somos filhos de Deus. Todos somos da mesma forma, do mesmo jeito. Com certeza, com certeza. Deixa eu ler aqui alguns comentários aqui que foram colocados, Tia, sobre essa parte. Vai lá para a gente ver aí. Deixa eu ver aqui, passar aqui. Priscila colocou, essa posição de Zaqueu também mostra combate de Jesus ao preconceito da sociedade. Mostra que não são títulos, cargos e profissões que nos definem, mas nossas intenções. Sayonara colocou aqui, Jesus foi exemplo a todos os momentos. Jurema colocou aqui, valeu minha prima. Saiu aqui, você vivencia essa presença de Jesus, por isso sabe falar sobre quem é ele. Isso. E Gil colocou aqui, eu vim para todos, mas aqueles quis isso ter valor. Quis isso ter um valor, né? Então, nessa parte de Zaqueu, é tão importante que Zaqueu também, ele querendo aceitar aqueles ensinamentos de Jesus, ele colocou lá, né, para Jesus que iria dar metade dos seus bens. Ele já tinha uma intenção de dar a metade dos seus bens. Aí foi quando Jesus veio com a lição maior, né? Ele daria toda a sua riqueza e o seguiria, né? Ele, como de fato foi. Tem um bocado de opiniões aí interessantes do nosso Zaqueu está aberto, Gil votou, não foi? Foi. É isso também, é isso mesmo. Jackson colocou aqui militância protagonista, como de fato foi e que é necessária nesse nosso momento atual. Pois é. O que a gente realmente eu entendi o que você disse, Erasmo, é realmente bem interessante, né? E às vezes a gente acaba tendo raiva daquele político que talvez
independente desse ou político ou que esteja fazendo sua tarefa em outro local, só que a gente precisa lembrar que aquela pessoa está em crescimento como nós estamos, né? E é o caso de Exatamente. Zaqueu, né? Ele de repente ele acordou, né? Acordou para a vida. Então, independente dele ser justamente um, como disse Priscila aí, né? Um colhedor do leão, esse maldito leão que eu tenho raiva também, sabe, gente? Mas que eu preciso entender que, e todos nós precisamos entender que existe um motivo para tudo isso ainda na Terra. Por isso que Jesus dizia, né? Ele já falava sobre isso, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então a gente precisa cumprir também as nossas tarefas aqui na Terra, as nossas obrigações, né? Se a gente tem que pagar imposto, a gente vai pagar, né? Porque nós estamos vivendo ainda nesse planeta e precisamos estar aqui para fazer justamente essa parte reta, né? Teve mais alguma coisa aí? Isso em relação à parte política, é assim, Weber colocou aqui no se todos atualmente dividissem sua riqueza. é o quê? Weber colocou aqui se todos atualmente dividissem a sua riqueza. Foi uma pergunta, né? Se todos atualmente Então, tivessem sua riqueza, dividissem sua riqueza. Como seria, seria o mundo, né? seria mais humano, né? Mais humanizado, eu acredito, mas a gente está um pouco distante disso aí, né? Porque assim, quanto mais tem, a maioria das pessoas ainda querem ter, né? Quanto mais tem, se você tem uma casa, você quer duas, se você tem um carro, você quer mais chique aí no carro. Então, acho que a gente precisa entender que a Terra, né, é como a gente diz, a gente está numa segunda classificação de planeta, né? A Terra, Jesus já fez tanto por ela, mas a gente ainda está num planeta de expiação em prova, em transformação para um planeta de regeneração, né? E a gente está passando justamente por tantas coisas, porque ele está iniciando essa transformação, e a gente precisa mudar também, não só o planeta. Aí está um exemplo, né? A pandemia está aí. O que é que a gente vai tirar desse momento para a nossa vida? Né? O que é que Jesus faria num momento como esse? A gente precisa, em todos os momentos da nossa vida, pensar o que ele faria no meu lugar. Tem muita gente que chega e diz assim, sabe, gente? Mas eu não sou Jesus, eu não estou nem perto de ser ele. E será que Jesus passou em vão por aqui? Todos esses ensinamentos não nos vai servir. Jesus era um ser justo, um ser alegre, né? Como disse, ele como eu falei, ele tinha a filosofia dele era justamente o amor. Era a maior filosofia de Jesus. Era a gente olhar o outro, né? Amar o outro como a si mesmo. E a gente ainda não está seguindo esse ensinamento, porque a gente não conseguiu alcançar esse grau de evolução. Mas vamos chegar lá, viu, gente? Com certeza nós vamos chegar lá. Né? E aí, tia, puxando só mais um pouco aqui dessa conversa, aí vem a parte do nosso ensinamento, né, do Espiritismo, sobre a evolução do mundo, né? Se todos nós fôssemos felizes igual a Jesus, nós não estaríamos aqui nesse mundo. Não é isso? Com certeza. Com certeza, esse planeta não seria mais nossa morada, né? Pois é, pois é. Então, querendo ou não, isso se torna necessário para a nossa evolução. Essa É, diferença de social, essas dificuldades que tem no nosso planeta, é exatamente para a nossa evolução. Para que nós possamos, se tem uma pessoa que está passando fome, se tocar e fazer o bem, fazer a caridade, colocar em prática o ensinamento de Jesus com aquela outra, com o nosso próximo, o nosso irmão que está ali em sofrimento, de nós sentarmos e fazer uma prece por alguém que está no hospital necessitado, de é verdade. tirar nosso tempinho de conforto, de sossego e ir a um hospital do câncer, fazer uma visita para dar uma palavra amiga. Isso tudo é parte da nossa caridade, é parte dos ensinamentos de Jesus, que o Espiritismo vem a nos ensinar e fazer com que a gente coloque em prática o que ele veio ensinar a gente, que é o amor ao próximo, amor a Deus, primeiramente, e em segundo, amor ao próximo como a nós mesmos. Se a gente conseguir realmente, né,
Às vezes as pessoas acham que Jesus está muito distante da gente. É uma das coisas que eu queria falar, que Jesus é um ser que está bem além da gente. Então tá, gente, Jesus está bem próximo a nós. Tanto é que a gente já soube até de que Chico Xavier foi recebido por ele, né? Então a gente Tanto que acredita. ele, Hã? quando ele fala, né, tia? Onde um ou dois estiver falando em meu nome, eu Ali estarei eu lá. estarei, Então, isso mesmo. Então ele está então muito eu estou. próximo de nós. E não é como disse, ele nos ama, ele, é nosso, ele nos tem como verdadeiros filhos adotivos, entendeu? Ele quer ver nosso crescimento. Então, quando esse planeta vai crescendo, que a gente vá com ele, né? E a gente só vai conseguir seguir junto a esse planeta se a gente realmente seguir os ensinamentos desse espírito extraordinário, né? Desse amigo, desse irmão maravilhoso, né? Que quando eu, como eu já disse, quando eu falo nele, eu me arrepio assim, sabe? Porque a gente sente uma vibração muito maravilhosa, sabe? Eu tentava, sabe, gente? Quando eu escolhi, teve uma pessoa que chegou para mim e perguntou: como é que você escolhe um tema tão difícil? Eu disse: Jesus, sua origem, filosofia e política. Eu disse: na verdade, a minha escolha foi porque eu queria saber um pouco mais de Jesus, entende? E para que eu pudesse saber mais ainda sobre ele, eu teria que fazer pesquisas, eu teria que estudar, eu teria que debater com os meninos, né? Estar junto com eles. E, assim, não é que Jesus seja um tema difícil, mas você falar da origem dele, que é uma coisa muito ampla, né? Falar sobre a sua política, né? Como é que Jesus agia verdadeiramente, né? Jesus, ele utilizava, como eu disse, ele tentava seguir todos os conceitos, não é conselhos, como é que se diz? Todas que existia de política, ele tentava seguir, mas ele tentou ficar sempre do lado daqueles que eram mais fracos, entende? Ele tentava estar junto daqueles que eram mais escanteados. Então a política dele, na minha opinião, era olhar por aqueles do qual os grandes não olhavam, entende? Então o tempo dele todinho foi estar ao lado da mulher que não era respeitada, né? Aí é onde vem a questão do gênero, né? Do gênero, porque Jesus, ele nunca deixou de valorizar a mulher. Em várias passagens dele, ele está junto à mulher, entendeu? Não sei se vocês já sabem, tem um momento ele com Marta e Maria, né? Onde Maria está onde Maria ou é Marta está na cozinha e reclama porque Jesus dá tanto valor à outra, mas Jesus é nesse momento que ele mostra, né, que não é necessário que a mulher esteja numa cozinha. Foi mais ou menos isso que eu entendi, né? Para que ela tenha que estar naquele local. Ela pode estar junto a ele também, né? Como os homens. Né? E também ele deu Precisa, muito. Oi? Precisa colocou aqui até um livro aqui que fala muito dessa aproximação de Jesus, né? Que é Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Pátria do Evangelho, né? O livro fala dessa proximidade, o exercício de se aproximar a Jesus, né? E assim, na verdade, sabe, gente, as pessoas às vezes podem perguntar assim: por que foi que Jesus escolheu 12 apóstolos homens, né? Se a gente parar um pouquinho para pensar, vocês observem que o corpo da mulher, né, ele existe aqueles momentos de menstruação, de gravidez, e muitas vezes a mulher está mais frágil. Ele teria que andar por diversos locais, né, junto com aqueles homens, né? A mulher iria sofrer mais, não é que justamente ele estaria valorizando mais o homem, entende? E por que que ele nasceu homem? Muitas vezes as pessoas perguntam: por que ele não veio num corpo feminino? Por que essa Ô, questão? tia, Oi? nós temos 10 segundos aqui que vai cair, a gente cai e volta continuando, Ah, tá tá bom, certo? tá certo, tá bom. Vai cair aqui e volta. Então fica aí a Pois é, cabeça. Gil. O gênero, né? Esperando ela que ela entrar aqui para poder adicionar ela novamente. Tomara que agora apareça ela, né?
Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ela. Pois é, a situação é um pensamento muito relevante, né? A gente tem que começar a questionar essa parte de por que Jesus não veio mulher, né? Será que devido ao tempo, ele vindo mulher, o pessoal não ia dar o real valor por ele ser uma mulher? Será que ele seria escutado da mesma forma que ele está sendo, que ele foi como homem? Então ele é particularidades que a gente vai estudando conforme a necessidade do tempo daquele momento, né? Daqueles tempos lá da época lá que o machismo, o homem predominava, né? Sobre nas principais funções, nas principais hierarquias. As mulheres eram sempre tratadas como a dona do lar, a serviçal, né? Que estaria servindo as pessoas. Aí eu achei, devido a isso, pronto, ela entrou aqui, eu vou chamar ela. Ela vai dar essa resposta a gente. Tá dando problema no Oi, meu. tia. Continuou sem ligar. Tá de volta. Oi, querido. Ó, Estamos de volta. Eu a continuo sua energia é muito transparente. forte, tia. Aí a câmera não tá conseguindo focar a sua imagem. Tu não acha que é o contrário, não? Mas É, vamos lá, né, não? é E tudo aí, eu vou ver alguma resposta pra seguir aí, aquela tudinho. batalha que a senhora tava para chegar para fazer o estudo, né? Pensando que a senhora ia desistir. Mas deixa que a senhora não desiste fácil. Oh, meu Deus do céu. Quando diga aí, alguém respondeu será que Jesus não quis A nascer gente tava mulher? debatendo aqui, tia. Eu tava falando, porque Pode ser pode ser no celular, Priscila. Eu vou tentar. Depois eu quero fazer outro teste. Ele não está captando a imagem pelo. isso da outra vez que aconteceu, até comigo aconteceu uma vez, tia, por o celular tá cheio demais, aí ele fica com dificuldade na transmissão da câmera. Tem que fazer uma limpeza no arquivo da câmera. Então, Uma limpeza lá. tá certo. Se Foi, eu soubesse, por eu isso que eu tinha tava feito querendo fazer o antes, teste com a né? senhora, mas vamos seguir em frente. É. Vamos em frente. Aí deixa eu Vamos ver em aqui se frente. o pessoal colocou aqui. Deixa eu ver aqui. Priscila colocou aqui que acha que, de certa forma, que ainda havia muito preconceito com a mulher. Ele, vindo homem, acabaria permitindo que ele tivesse a relevância que teve na sociedade. Aí acho que, sendo Concordo mulher, não seria plenamente. ouvido. E ela continuou, Isso, né? E verdade. mesmo assim, ele usou o seu espaço para desfazer esses pensamentos machistas. E a Arlene colocou e concorda com o Pri. E Weber colocou aqui que o conceito histórico tem que ser relevado, né? Sobre essa questão ter que ser considerado. Exatamente como eu estava falando antes, né? Que devido naquela época os homens ser o predominante, ser os reis, ser os sábios. Então, se ele viesse mulher, ele não teria a oportunidade não teria essa
o pessoal acreditar nele, né? Isso. Xanda, coloquei mais minha gente. Parece que estão conversando com um espírito desencarnado. Tá vendo? Mas é espírito Quem é? luz, Xanda. Xanda Quem é? Xanda? é a frequentadora Xanda, da minha filha, é mocidade. porque eu já tô ficando transparente. Eu já tô ficando transparente. Mas tem nada não. Da próxima vez eu ajeito o celular. Não, a gente testa antes, eu não vou para canto nenhum. Não? Isso é para deixar a porta aberta para você fazer outro novamente, né? Ficar em débito e para É, você fazer outro. se vocês me aceitarem aí, eu volto. Com certeza. Vamos continuar, né? Veja, assim, em relação a essa parte assim, a gente pode lembrar o seguinte, né? Que as palavras de Jesus, né, conforme registradas no Evangelho, não se assemelha em nada com algumas pessoas que falam que Deus projetou o homem para ser líderes e mulheres para serem submissas às autoridades masculinas, né? Em vez disso, né, Jesus falou às mulheres como falaram aos homens, com uma teologia franca e vital. Ele tratou as mulheres com dignidade, teve interesse genuíno, né? Teve um interesse muito grande no bem-estar da mulher, né? Então, além disso, né, as mulheres estavam entre os discípulos mais fiéis de Jesus. Ele aceitou o apoio e o ministério delas, né? Entre um desses, Maria Madalena, não é verdade? Então, assim, na verdade, tudo o que foi dito aí em relação a Jesus não ter vindo como mulher, né, uma questão de gênero, é justamente como falaram aí. A questão de época, a situação em que se vivia, não, ela não seria, ele como mulher não seria escutado, né? Ele já teve dificuldades, né? Pelo simples fato de estar do lado dos fracos, né? Dos que necessitavam de toda ajuda. Imagine se ele tivesse vindo como mulher, não é isso? Aí tudo já seria mais difícil. E Priscila colocou aqui, né? E foi para as mulheres que ele apareceu após a sua primeira aparência após a morte, né? Então, foi a primeira, né? Até que um dos apóstolos nem gostou muito dessa história. Como é? Como é que ele ia aparecer para você e não para mim? Né? Mas Aí, o valor que ele dava à mulher, que era muito grande, né? Infelizmente, naquela época, a mulher ainda sofre muito preconceito, como o negro ainda sofre, como os gays ainda sofrem. Quer dizer, se hoje Jesus estivesse aqui, né, como ele agiria diante de todos esses preconceitos? Jesus não era um ser preconceituoso, né? Ele estava do lado daquelas pessoas que eram mais rejeitadas. Né? Com certeza estaria aqui junto a essas pessoas. Mas graças a Deus as coisas estão começando a mudar, né, no nosso planeta e espero que mude mais ainda e que nós possamos amar as pessoas independente da cor, do credo, né, da orientação sexual, seja como for, cada um tem o direito de ser feliz. Né? Isso é o que é importante. Tem mais alguma coisa aí, meu querido, que eu esqueci de falar? tem outra pergunta aqui, em relação à política. Aí a pergunta é: qual é a fraqueza na política do neocristianismo? Meu Deus do céu. Essa pergunta foi que eu realmente não tinha visto. Né? O cristianismo, do cristianismo atual, né? Qual é a fraqueza, né, que existe na política? Acho que existe um comando muito grande, sabe, gente? Acho que é muito dividido. Na minha opinião, o cristianismo está muito dividido em religiões, né? Aí é onde está a fraqueza. Essa é a minha visão. Quer dizer, cada um fala de Jesus à sua maneira, ao seu modo, né? Jesus é assim, Jesus é desse jeito, mas não existe uma união sobre quem verdadeiramente é Jesus. Por isso que, na minha opinião, é onde está a fraqueza, é nessa divisão, entendeu? E eu acho, tia, que isso também, eu acho que segue como o ensinamento do Cristo também, sobre essas várias formas de Jesus, para que ele pudesse atingir todos os povos, né? Porque, assim, a história de Jesus foi contada, foi traduzida por outras pessoas. Então,
na época tinha aqueles os escribas que escrevia as coisas, né? E ele poderia colocar o que ele achava, né? Como a gente sabe, né? As pessoas no tempo de Jesus, a maioria não sabia ler, não sabia escrever. Então era justamente usado esses seres que sabiam escrever, eles iam ditando e eles iam escrevendo. Até Pois de é. qual maneira isso aí é? Será que isso não foi mudado por muitos, né? Será que é realmente aquilo que aconteceu naquela época, né? A gente tem um exemplo muito bom, o filme Central do Brasil, né? Esqueci o nome dela agora. Montenegro lá, que escreve as cartas. Fernanda Montenegro. Fernanda Esse filme Montenegro, é lindo. Quem escreve não as cartas assistiu, assista. Hã? e vê que ela, em algumas cartas, ela muda o que o pessoal está falando para não ser tão agressivo, ou para mudar aquele sentido da conversa, né? É Então, verdade. eu acho que isso é que a fraqueza, eu acho que não é uma fraqueza, né? É uma qualidade que Jesus fez com que fosse divulgado o cristianismo de várias formas para que pudesse atender, chegar nos quatro cantos, né? Isso mesmo, é. Com certeza. Aí tem uma pergunta aqui facinho, tia. Essa aqui, ó. Eu já olha aí, olha a bomba. Jesus Cristo é um anarquista? Eita. Quem foi essa criatura que me fez essa pergunta que eu quero ter uma conversa com ele logo, logo, logo aí? A senhora conhece ele desde os 7 anos de idade. Ah, sim. Tem nada não, viu? Nós vamos nos encontrar para Jesus Cristo. Olha, gente, eu acho que Jesus ele não era um ser assim partidário, entendeu? E nem existia talvez esse nome anarquista, mas Jesus tomava posições em favor do mais fraco, né? Se isso você chama de anarquista, mas na verdade eu acredito que Jesus ele tentava fazer com que as pessoas respeitassem a política daquela época, ao mesmo tempo, né? Ele tentava fazer o lado dele, mostrar às pessoas, né? Qual era o caminho que ela deveria tomar, né? O caminho de fraternidade, né? Até que ponto, né? Nós podemos ver isso como anarquismo, né? O anarquismo, ele é na verdade, uma das divisões políticas aqui, né? Que eu acredito que Jesus não foi. Na minha opinião, ele não foi anarquista. Eu tenho Porque certeza. ele tentava trazer a paz, entendeu? Trazer o amor. Na verdade, ele tentava trazer isso. Então, na minha cabeça, ele não foi. Em nenhum momento confronto com alguém, com Alguém me qualquer pessoa, né? herege. Esse povo é ótimo. Os anarquismos entendem a ausência de instituições e ele não pregou o fim do Império Romano. Isso mesmo, primo. A revolução dele era para a alma das pessoas e não das instituições. Eita, mulher poderosa, aí sabe, viu? Ele não olhava o que é que o bem material, né? Ele queria chegar no coração das pessoas, na alma da Isso. pessoa, no espírito da Com pessoa, né? certeza. Então, para ele, não tava... ele não mostrava, para ele não tinha esse negócio de porque é importante, bem importante. Não, ele queria chegar no coração de todos. E outra coisa é que ele não tinha ido para destruir a lei, né? Ali. Ele, na verdade, ele estava indo para levar o amor. As pessoas não entendiam isso. Então ele foi chamado de anarquista, talvez por alguns de anarquista, de rebelde, né? De tantas coisas. Na verdade, Jesus, esse ser iluminado, não era nada disso. Ele é justamente o sol das nossas vidas. E a gente precisa entender ele como esse ser assim, né? Que está do nosso lado 24 horas no dia. Isso é uma opção nossa de tê-lo ou não junto a nós. Olha o que Jackson colocou. Eu fico tentando enxergar alguém dizendo: deixa de tua anarquia para Jesus, hein? É o quê? Jackson colocou, né? Olha, eu vi Jackson falando aqui, herege. Com quem está dizendo isso, hein? As pessoas que estavam chamando Jesus de anarquista, né? Sim. Adivinha quem Aí foi?
Aí ele fica imaginando uma pessoa chamando Jesus de anarquista agora, né? Pois Mas é. naquela época teve gente que chamou, né? As pessoas chamou, né? Ele de anarquista, né? Daquela época já chamavam, né? E É, tem gente, e olha que tem gente que chama ainda, viu? é, Nesse atual momento chama ele de anarquista. é. Vamos Mas, para a próxima pergunta, que também é fácil, tia. E também foi por essa pessoa que a senhora conhece, que colocou: meu Jesus Deus do podia céu, pôr Judas para fora, mas ele não fez. por que ele não fez? Ele sabia o que Judas ia fazer, não é isso? Ele já sabia tanto que ele falou, né? Que alguém iria dar o beijo dele, que seria justamente esse beijo seria a traição. Porque na verdade, Jesus, né? Ele tinha Judas, ele teve um motivo para fazer isso aí, né? Na verdade, o que Judas estava, na história que a gente sabe, Judas, ele queria ver o Jesus mais forte. Ele queria que Jesus mostrasse o poder dele, entende? Ele queria que Jesus mostrasse ao povo hebreu, ao povo romano que ali estava, que ele poderia vencer. Então, na cabeça de Judas, É, ele não estaria traindo Jesus, entendeu? é como se Ele, chegasse na hora do sufoco, né? Jesus mostrar o poder que ele tinha, né? Jesus ia mostrar o poder. Ele acreditava nisso. Tanto é que o arrependimento dele foi enorme. Jesus sabia que ele iria passar por essa dor. Infelizmente iria, né? Mas era necessário esse momento, né? Para que Judas passasse a acreditar, né? Visse que com o erro dele o arrependimento viesse. O erro não, na verdade não foi um erro. Foi um equívoco, né? Porque ele acreditava que Jesus iria fazer tudo aquilo não acontecer. Para ele, Jesus jamais seria crucificado, jamais seria pego, utilizaria o seu poder. Então, Jesus conhecia Judas, né? Como conhece a todos nós. Jesus jamais nos tiraria da vida deles, como não tirou Judas. É tanto que ele foi buscar ele lá no umbral, né? É isso aí. E a gente sabe E o, que Judas ela foi um grande defensor na encarnação seguinte, né? Em outra encarnação de Jesus, né? e outra, tia, Ele foi Joana Dark, né? a gente vai para o conceito espírita, né? Quando nós reencarnamos na Terra, nós fazemos nosso planejamento. Imagina nós, espíritos ainda em evolução, que tem a oportunidade de fazer nosso planejamento, mas é colocado o véu do esquecimento. Jesus, como é um espírito de luz, faz o planejamento desse tempo que ele vai passar na Terra e sabe tudo que vai passar. Por isso, eu acho assim, daquela tranquilidade dele toda, do que tudo ia acontecer, e foi tudo planejado daquela forma. Daquela maneira, é verdade. Tanto é que um dos maiores, que ele sentiu o maior apoio era Pedro, né? E o que é que Pedro fez? Pedro se acovardou, né? Negou ele Das 3 vezes, pessoas, né? negou ele 3 vezes. Nem por isso Jesus também tirou ele da vida dele. Ele sabia Pois é. que Pedro ia passar por tudo isso, entendeu? Ia fazer tudo isso. Jesus muitas vezes sabe que nós iremos fazer, mas nem por isso ele nos tira de suas vidas, né? Ele acredita que a gente está em momento de crescimento, de evolução. Ele está do lado da gente e estará sempre. Até que a gente chegue ao patamar que nós vamos chegar. Um dia todos nós seremos anjos. Não é isso? Priscila colocou aqui que Judas esperava que Jesus libertasse o povo judeu do jugo romano. Né? Mais ou menos isso era. Ele achava que ele ia se libertar e ao mesmo tempo iria tirar isso. Talvez como Moisés. Como a história de Moisés, né? Como a história de Moisés, né? É. Mas não era essa o objetivo de Jesus aqui no planeta, né? Tanto é que por Jesus ter passado por tudo isso, ele hoje não é esquecido, né? Os seus ensinamentos ainda estão vivos, muito vivos entre nós. A gente não segue porque a gente não quer, né? Há 2020 anos atrás,
ele colocou as palavras, né? E que vai seguindo até agora e a gente ainda não aprendeu nem um pouquinho ainda, né? É isso mesmo, é. Desse amor que ele tanto exemplificava nas suas palavras. Esse espírito maravilhoso que, como é que diz, só o fato de encarnar na Terra, ele já mudou a áurea total desse planeta, né? Tu imagina se É, ele encarnasse novamente, né? Como não, se nós merecêssemos isso novamente, né? é. Aí vamos para outra pergunta que foi feita aqui. É, É uma faltou, coleção, né? faltou argumento político de Jesus diante dos reis Herodes e Pilatos e etc. Na minha opinião, não faltou não, sabe? Ele agiu, né? Como ele realmente achou que deveria agir, né? Diante daquele momento. Ele, tanto é que fez aquela pergunta, existia uma pergunta feita por Herodes não, por Pilatos, né? Tu és realmente o rei, foi, não sei se foi Herodes ou Pilatos, me relembra aí. Tu és Eita, realmente agora, o rei, tu és realmente rei, né? E ele disse, tu dizes, né? Em nenhum momento ele chegou para ir contra o que as pessoas diziam, mas ele sabia, né, que aquelas pessoas estavam tentando condenar a todo o custo. Não importava o que ele fosse dizer ali na hora, eles estavam querendo a condenação a todo custo de Jesus. Mesmo que ele se defendesse ali, não ia ter saída para ele, entendeu? é, é aquela coisa, né? Se ele dissesse ali que era um É, rei, que ele era um rei, é, ia ser contra os conceitos dele, né? Porque o conceito de Jesus era colocar que ele veio em missão de é, mostrar ao povo, naquela época, que só existia um Deus, o Deus criador de tudo, né? O Deus presente, onipotente, onisciente. Então, se ele colocasse ali que ele era um rei, o pessoal ia começar a endeusar ele, e não o que ele veio é, colocar em prática aqui na Terra, né? é isso mesmo. Jesus ele não veio para dizer que era rei, né? Ele veio para trazer o amor de Deus, para mostrar, né, justamente tudo sobre Deus, a necessidade da nossa mudança, a necessidade de sermos mais fraternos, mais amorosos, mais iluminados, né? Ele deixou todo esse ensinamento aí. Agora, como até Priscila botou aqui, ele respeitou o livre-arbítrio realmente das pessoas. Ele não ia mudar isso aí. Então, estavam querendo levar ele à morte e iriam levar. Agora, as consequências viriam posteriormente, né? Infelizmente, como veio, né? E a gente nem sabe como estão esses espíritos que tudo isso fizeram. E até porque muitas vezes, gente, a gente lembra de Pilatos. Pilatos foi um ensinamento para todos nós, porque no momento que ele podia libertar Jesus, ele não libertou, ele lavou as mãos, né? E quantas vezes a gente deixa de fazer e justamente defender alguém, a gente, para não se machucar, lava as mãos também, entende? Então isso também foi um ensinamento, né? No momento que Pilatos deixou Jesus ser condenado, quando ele teria força para evitar isso aí. Então é um ensinamento para todos nós que a gente pode, né, tirar para nossas vidas e que muitas vezes por medo a gente deixa de tirar uma pessoa de uma situação difícil, né? É mais um ensinamento deixado na vida de Jesus para todos nós. Pois é. Ele ensinou, como o colocou aqui, né? O livre-arbítrio, né? Através dessa coisa, ele Isso, ensinou o livre-arbítrio, né? Deixar a pessoa ele fazer as suas mostrou que a escolhas. gente como muita gente pode dizer assim, porque Jesus não me impediu de fazer isso, porque Deus não me impediu, porque você é um espírito, tem toda a liberdade de fazer o que você quiser. Aí está a diferença entre nós e Jesus, né? Jesus, É, ele optou, né, por uma caminhada totalmente diferente da nossa. Ele optou pelo nós, e nós ainda estamos optando pelo eu. Então, está na hora da gente transformar isso dentro da gente. E olhar esse ser iluminado, certo? Que tantas coisas nos deixou e a gente não sei quanto a gente conseguiu captar ainda dele.
nós como espíritos em crescimento, né, nessa terra. São anos e anos, gente, e a gente precisa mudar. Isso eu digo a mim todos os dias. Kepler colocou aqui, né? Quantos da gente quer forçar a pessoa a agir como a gente quer que ela age e não deixa a pessoa agir da forma que ela quer, né? Muitas vezes a gente se chateia muitas vezes a gente se chateia com alguma pessoa porque não fez aquilo que a gente queria que ela fizesse. Mas a gente Verdade. a gente não para analisar o que aquela pessoa pensa, o que é que aquela pessoa quer. E a gente aí começa a ir de conta ao livre-arbítrio, né? Das pessoas. O que é que aquela pessoa está passando naquele momento, né? A gente acha, não, a gente tem mania assim, de julgar as pessoas sem antes saber, né? O que foi que aconteceu para que ela chegasse àquele ponto ali. São momentos que a gente precisa adaptar. É que o Gil colocou aqui, né? Se ele fizesse aquilo ali, ele não seria, ele seria um político e não a luz do mundo, né? Isso mesmo. E a política dele era diferente, né? Como realmente ele nos dava toda a liberdade, todo o livre-arbítrio, né? Não sei, na verdade, ele chegou até a crucificação, a toda aquela dor, porque ele justamente ele deixava os homens, apesar de todo o ensinamento, seguir o caminho deles, entende? Até os próprios discípulos dele, que estavam tanto do lado dele, né, acabaram tendo também o livre-arbítrio deles, né? E entre eles foi Pedro, né, que o negou 3 vezes. Isso foi também um livre-arbítrio. Por medo, mas foi, né? É. Isso aí. Vamos para a próxima pergunta. Sendo Jesus. Eu tô já chamando Jesus aqui, viu? Ele já tá aqui, tia. Ele já tá no meio de nós. Sendo Jesus grande modelo político e social, faltou a inclusão de gêneros em seu apostolado? Eu acho que eu respondi isso aí em relação às mulheres, né? Não faltou inclusão de gênero de jeito nenhum. Ele estava sempre do lado das mulheres, né? Ele procurava, tem vários episódios no Evangelho, fora os que a gente não estão no Evangelho, onde ele estava junto à mulher e a defendia, entende? E ele sabia... Aqui... Oi? Pode falar. E outra que além dos 12 discípulos, né? Ele tinha Maria, tinha Madalena, que sempre lhe acompanhava e divulgava os seus ensinamentos, né? Maria, a mãe dele, né? Hoje é um grande espírito, né? Um espírito a qual tantas pessoas se ligam a ela. E a gente sabe que Maria é um dos espíritos, um grande espírito que cuida, né, da parte justamente dos suicidas, né? A mãe de Jesus. Né? De Jesus, né? Isso. A mãe dele, nossa Maria, mãe de Jesus, nossa querida mãe também. Então para deixar claro da resposta, né? Não faltou a inclusão social, né? Não faltou. Ele trabalhou de todas as formas com as mulheres ao seu lado também. Sempre, sempre. E tanto é como a gente falou, né? Justamente quando ele voltou, já em espírito, né? A primeira pessoa para quem ele apareceu foi Madalena, né? Então, ele podia ter aparecido para um dos apóstolos dele, né? Mas não. Ele apareceu para Madalena. Isso aí é que é muito grande, né? Infelizmente, ele viveu assim algumas dezenas de anos, né? Aqui na Terra, trazendo para todos nós a boa nova, né? Tentando nos mostrar que a gente precisava mudar, mas a nossa caminhada é longa, viu? Porque o arrastado é grande. Weber colocou aqui, né? Provou que a verdadeira dor está na alma, no espírito. Aí ele colocou lá que com a morte da matéria a dor pode continuar ou não. Pois é, né? Depende do estado de espírito daquela pessoa, né? Se ela está apegada à matéria, a dor continua.
Mas se ela desprende da matéria, aquela dor vai cessar, né? Excelente. Eu estou tentando ver as perguntas aqui, mas as perguntas estão contigo, né, Tudinho? Eu tenho aqui, eu coloquei aqui no roteiro aqui. Aí a outra pergunta, Tia, o espaço para ser bonzinho. Há espaço para ser bonzinho na filosofia de Jesus? Bonzinho. Eu não estou entendendo qual é o bonzinho que a pessoa quis dizer, entendeu? Bonzinho no Eu sentido cantei. de um bonzinho falso, é isso? Eu acho que é isso. Eu acho que é esse bonzinho falso que ele colocou aqui, né? Esse tal as pessoas que querem estar mostrando, né, que fazem o bem, tudinho. Não, de jeito nenhum. Na filosofia de Jesus tem lugar para você ser um espírito bom e firme, certo? Porque em nenhum momento Jesus, né, apesar dele ser um espírito bom, ele deixou de ser firme. Entende? Tanto é que existe aquela parte onde ele na frente do templo, né, onde ele justamente ele falou com aqueles que estavam vendendo coisas lá na frente, né? E ele foi bem firme, né? Com todos eles, que ali era a casa de Deus, que não havia lugar para aquilo. Então, ser bonzinho no sentido de ser aquela pessoa que quer aparecer, jamais existe lugar para essas pessoas. O que existe é o lugar para você realmente ter a bondade dentro do seu coração e fazer alguma coisa nessa terra, nesse planeta, porque é isso que ele deixou para nós. Está aí escrito, né? Tá aí. Tem muito mais escritos, mas infelizmente nós não temos acesso. Mas o pouco que a gente tem já vai nos servir muito, né? A parte do bonzinho, que a gente consegue ver na passagem dele, é na parte que ele está na reunião lá passando ensinamento e o pessoal chega e diz que o pai e a mãe estão lá fora lhe chamando, né, lhe aguardando, e ele diz que quem é o pai e quem é a mãe dele, né? Porque para ele é todo mundo igual, todo mundo trata todo mundo da Para mesma ele a forma, né? humanidade é igual, são todos irmãos, né? Todos irmãos, filhos do mesmo pai. Ali ele nos ensina, gente, que a gente, logicamente, deve valorizar a nossa família, mas a gente tem que lembrar que a nossa família é universal, né? E nós precisamos nos amar, independente de laços consanguíneos, né? E a gente, logicamente, a família é importantíssima, mas a gente não pode parar só ali, a gente precisa olhar para os lados, né? Ele nos deixou esse ensinamento, isso aí foi uma frase dele, né? Precisava ir muito, muito mais além do que nossa família carnal, né? É um ensinamento Pronto, muito Tiago. importante. A conversa estava tão boa aqui que o tempo passou Pronto, já que acabou? voou aqui. Já acabou, veja o tempo. Oh, meu Que Deus. coisa boa, maravilhosa, tia. Tia Olha, senhora gente, assim, da mocidade. adorei estar com vocês, sabe? Assim, é tão bom, sabe, poder. Então, pessoal, a gente chega ao fim do nosso estudo de hoje, né? Com a participação de Virgínia, né? Teve um problema aqui de conexão dela. Vamos ver se ela volta para a gente encerrar com a prece. Caso não, a gente encerra aqui com a prece. Deixa eu... Ela aparece novamente. O problema é que eu vou chamar a Weber para fazer a prece de encerramento. Weber? E aí, meu povo? Vamos fazer essa prece de encerramento. Vamos embora, né? É, Eu tinha saído aqui sem querer, e aí terminou que assim que eu retornei, já tinha um convite aqui, aí saiu me disse, aí te chamou. Saiu me ó, entregando. eita. Ó,
Priscila colocou aqui que ela tá no celular de Patrícia. Quer que eu chame ela? Pra encerrar, para ela ver se ela consegue, pelo menos, aparecer na hora da prece. Hoje, com certeza. Com certeza. Deixa eu Então, sair aqui. tchau Eu da vou tua sair. presença aí, vice. Vice. O povo não Osama me Bin quis Laden. mesmo, fui. Chama ela. Devia chamar a mamãe, né? Mandei o convite aqui para ver se ela aceita, para ela fazer nossa prece de encerramento. Tia? Eita, Apareceu! porque A o meu. nossa médium apareceu. Tá aparecendo a Ai, mediunidade, gente, sou a transmissão, tia. eu. E a gente encerra nosso estudo hoje, tá? Aí pedimos para a senhora fazer a Eita, prece olha. de encerramento. Pronto, quem é que vai fazer a prece? A senhora. Quer escutar Eu, sua né? prece aí. Por É, incrível que pareça, meu celular fechou de vez. Aí eu disse, me dá aí, Patrícia. acabou a comunicação espiritual. Bom, e agora baixou a física aqui. É, Vamos lá, vamos fazer a prece, gente. Olha, quero agradecer muito, muito, muito a vocês, sabe, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Em breve, se Deus quiser, estaremos juntos fisicamente, né? com certeza. Muita saudade. Gostei muito, gente. Acho que foi um grande aprendizado para mim também, né? Todo esse trabalho de Jesus. Acho que a gente tem muito ainda o que aprender sobre ele e que ele nos ajude, né? Nessa caminhada da gente. Na Vou minha fazer a parte foi, na minha parte foi fácil, né? Que eu tive relembrando minhas aulas aqui da evangelização, coisa tendo boa. esse conhecimento da senhora, tia Arlene. E aí foi relembrar. Eu, com certeza, Gil também passou por isso. As pessoas que tiveram a oportunidade de ter tido a aula da evangelização com a senhora, com a tia Arlene, com as outras pessoas, com certeza ela relembrou de um pouco daquelas aulas, né? Isso mesmo. Vamos lá para a prece. Tá, vamos lá, né? Nesse momento, mais do que nunca, nos ligamos a Ti, Jesus, irmão, maior e amigo, agradecida por tudo, né? Por ter chegado aqui em paz, por ter a certeza de que Tu me trouxesses até aqui para estar junto com meus filhos do coração. Filhos, amigos, que por tanto tempo estivemos juntos no Teu trabalho. Quero Te agradecer e nos ajuda, Senhor, a chegarmos mais próximos a Ti, a aprendermos a sermos realmente melhores com tudo que deixastes para nós. Nos abençoa, nos ilumina, ilumina todos aqueles que nesse momento estão vivendo tanta dificuldade diante dessa pandemia, que nossa vibração chegue a esses hospitais, que existe tanto sofrimento ainda e tanta família em sofrimento. Que o Senhor esteja conosco, que Deus, nosso Pai, nos ilumine e nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. Pessoal, antes de ir Amém. embora, eu quero deixar dois avisos aqui, certo? Amanhã teremos uma live de aniversário do nosso Caminhando para Jesus. Vai ser através do Zoom. É só entrar lá no site do Caminhando, que você vai ter lá a ferramenta lá de entrar no Zoom e acompanhar essa live, que será feita por seu Fernando e por Calixto, que é o atual presidente da nossa casa. E o outro aviso é, amanhã estará no nosso canal esse estudo. Vai lá, curta, compartilhe e se inscreva, quem ainda não se inscreveu, tá certo? Fique com Deus, uma paz no coração de cada um. Um abraço enorme. Beijo no coração. Amo vocês, viu? Amo vocês. Beijo. Beijo.